graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 4 de maio. Vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então ele lhes contou uma parábola, que os homens sempre deveriam orar e não desanimar. Nesse capítulo, Jesus conta a história da viúva, que procura um juiz, esse juiz é injusto, mas ela busca o juiz em busca de uma justiça na disputa legal que ela estava passando. Demorou, mas o juiz acabou fazendo justiça a essa viúva por causa de tantos pedidos insistentes dela. Ela não deixava para lá. Quando Jesus termina essa parábola, ele termina com a seguinte explicação: Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, embora ele seja tardio com eles? Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, nós vemos Paulo elogiando Epáfras, porque Epáfras, ele tinha uma vida de oração, ele trabalhava fervorosamente em orações. Então, Paulo sabia o trabalho que dá orar. Talvez você seja uma pessoa que está esperando já, tem orado há anos por algum pedido, né? A questão é, muitos às vezes desanimam porque querem uma resposta imediata, desanimam porque não têm compreensão da realidade do poder da oração, ou não creem no poder da sua própria oração, ou acabam usando a oração como um último recurso ao invés de ser a primeira busca, a primeira questão que nós precisamos fazer é orar. Mas eu digo a você, o diabo realmente odeia a oração. E se a oração não tivesse poder algum, fosse uma questão, né, algo impotente, eu garanto para você que orar seria muito mais fácil. E é por isso que muitas vezes, não só o diabo, como até a nossa própria carne, tenta interferir nos momentos das nossas orações, tenta gerar dentro de nós dúvidas a respeito do poder, da eficácia, do tempo e tantas outras questões. Mas eu queria dizer para você, o Senhor fala para nós que nós devemos sempre orar. Deus, o juiz dessa parábola era injusto. O nosso Deus não é um juiz injusto. Ele é justo, mas às vezes ele demora para responder às nossas orações. Se nós formos ver, Spurgeon, ele fez o seguinte comentário sobre a oração, que muitas orações são como as batidas descontroladas de um menino, e então o doador vai embora antes que a porta possa ser aberta. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós oramos, mas desistimos no último instante, morremos na praia. Essa mulher dessa parábola, a viúva, ela soube superar a relutância do juiz em ajudá-la. Nós precisamos permanecer firmes. Jesus, ele não disse que os homens sempre deveriam orar e não desanimar porque Deus, ele está relutante, mas porque ele não está. Justamente por isso, os atrasos nas respostas de oração ou as demoras, né, em respostas de oração não necessariamente são para nos castigar ou porque Deus não está prestando atenção, muito pelo contrário. A questão é, essas orações, elas servem para nos mudar, não mudar a Deus, mas mudar o nosso interior. Quando nós persistimos na oração, isso faz com que a nossa vida seja transformada. Ele constrói dentro de cada um de nós o caráter do próprio Deus. Algumas promessas de Deus demoram para serem cumpridas. E Deus, ele nos mostra nesse tempo aonde nós estamos, quão dispostos nós estamos. Realmente nós precisamos. Isso tudo não é algo para Deus, é para nós, é para mim e para você, para que a gente possa ver, para que nós possamos refletir e muitas vezes dizer, não importa o tempo, eu permanecerei aqui. Então, eu digo para você, mantenha-se confiante, não desista,
Por mais que você diga, mas eu estou cansado, é trabalho árduo, mas que vale muito a pena. Como é gostoso quando você recebe a resposta de um pedido de oração. Teu coração se enche de alegria, não é mesmo? Então, vamos permanecer, persistir, perseverar. E eu queria te convidar para estar orando comigo hoje, dizendo assim: Senhor, me ajude a não desistir. Me ajude a perseverar na oração. Preciso, Senhor, a cada dia mais de Ti. Espírito Santo, ministre no meu coração, me ensine a orar, me ensine a permanecer firme no tempo que for necessário. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu te aguardo aqui amanhã. Até lá!